Hipátia de Alexandria foi uma das mulheres mais brilhantes da antiguidade. Filósofa, matemática e astrônoma, ela se destacou em um período dominado por homens e deixou um legado que ecoa até hoje. Neste vídeo, vamos explorar sua vida, suas contribuições para o conhecimento e as razões trágicas por trás de sua morte. Alexandria, no Egito, era um dos grandes centros de conhecimento do mundo antigo, com a famosa Biblioteca de Alexandria. No século IV, o Império Romano vivia momentos de instabilidade, com conflitos entre pagãos e cristãos crescendo. Hipátia, ou Hipácia, nasceu por volta de 355 d.C., em Alexandria, que era um importante centro de aprendizado no Império Romano. Ela era filha de Teão de Alexandria, um filósofo, matemático e astrônomo que também trabalhou na Grande Biblioteca de Alexandria. Acredita-se que ele foi responsável por sua educação, pois Hipatia cresceu em um ambiente rico em tradição intelectual e acadêmica. Desde cedo foi educada nas ciências e se tornou uma notável filósofa, matemática, astrônoma e professora na antiga Alexandria. Durante o declínio do Império Romano, Alexandria era um dos centros intelectuais mais importantes da época, e os ensinamentos de Hipátia teriam sido extraídos das tradições platonista e neoplatônica, que eram dominantes nos círculos filosóficos. Já adulta, passou a ensinar filosofia, matemática e astronomia para discípulos de diferentes crenças e origens, na escola neoplatônica de Alexandria. Hipátia fez contribuições significativas para a matemática, particularmente no campo da geometria. Atribui-se a ela o avanço de tratados matemáticos anteriores, como de Diofanto, que trabalhou em álgebra, e Ptolomeu, cujo trabalho em astronomia Hipátia também estudou. Disse que ela ajudou a preservar e editar textos matemáticos importantes, incluindo os de Apolônio e Euclides. Hipátia também foi uma astrônoma pioneira. Acredita-se que ela tenha trabalhado no astrolábio, um antigo instrumento usado para medir as posições das estrelas e planetas. Seu trabalho em astronomia teria sido intimamente conectado com as observações e ensinamentos dos grandes astrônomos alexandrinos antes dela, particularmente o trabalho de Ptolomeu. As contribuições de Hipátia provavelmente ajudaram a preservar e avançar o conhecimento das estrelas e movimentos planetários que eram cruciais para a ciência antiga. Hipátia estava profundamente envolvida na filosofia neoplatônica, que buscava reconciliar o pensamento filosófico grego com conceitos religiosos. Como professora, ela ajudou a espalhar as ideias de Plotino e Porfírio, figuras-chave no neoplatonismo. Os ensinamentos de Hipátia enfatizavam a lógica, a matemática e o mundo natural como caminhos para a compreensão do divino. Hipátia se tornou a chefe da Escola Platônica de Filosofia em Alexandria, que fazia parte do Museu de Alexandria. Suas palestras atraíram muitos alunos, homens e mulheres, e ela ganhou a reputação de uma das acadêmicas mais respeitadas de seu tempo. Acredita-se que ela ensinou uma ampla gama de assuntos, incluindo filosofia, matemática e astronomia, tornando-a uma figura intelectual proeminente na cidade. Hipátia era conhecida por seu brilhantismo intelectual e eloquência no ensino. Suas visões filosóficas eram baseadas na ideia de que razão e virtude eram chaves para entender o mundo e alcançar a paz interior. Sua fama se espalhou, e ela era respeitada por acadêmicos de todas as esferas da vida. Na época de Hipátia, Alexandria esteve marcada por turbulência política e religiosa. A cidade estava passando por uma tensão significativa entre o paganismo, o judaísmo e o cristianismo em rápida expansão. A igreja cristã estava se tornando mais influente, e havia uma tensão crescente entre os pagãos e os cristãos, especialmente após a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV. Hipátia, uma filósofa pagã, tornou-se um símbolo do pensamento intelectual e pagão em uma época em que o cristianismo estava ganhando destaque. Sua associação com as escolas filosóficas de Alexandria
e seu patrocínio do conhecimento tradicional greco-romano a colocaram em desacordo com as autoridades cristãs cada vez mais poderosas, que eram hostis ao paganismo e suas tradições intelectuais. Em 415 d.C., Hipátia foi brutalmente assassinada por uma multidão de fanáticos cristãos, liderados por um grupo de seguidores de Cirilo, o bispo cristão de Alexandria. Os detalhes que cercam sua morte são trágicos e um tanto obscuros, mas acredita-se geralmente que ela foi arrancada de sua carruagem, levada para uma igreja, despida e então brutalmente morta. Seu corpo foi supostamente dilacerado e seus restos mortais foram queimados. Sua morte é frequentemente vista como um símbolo das crescentes tensões entre o paganismo e o cristianismo no final do Império Romano. O assassinato de Hipátia provavelmente não foi devido apenas à intolerância religiosa, mas também às maquinações políticas de sua época. Hipátia era associada à figura política Orestes, o prefeito romano de Alexandria, e seu assassinato pode ter sido parcialmente motivado pelo crescente conflito entre Orestes e Cirilo. O legado intelectual de Hipátia é significativo. Seu trabalho contribuiu para a preservação da filosofia e matemática gregas, e ela desempenhou um papel fundamental na transmissão do conhecimento do mundo antigo para as gerações posteriores. Embora muitas de suas obras originais tenham sido perdidas, sua influência continuou por meio de seus alunos, muitos dos quais se tornaram importantes filósofos e matemáticos. Nos tempos modernos, Hipátia se tornou um ícone da história intelectual e feminista. Sua vida e morte trágica foram usadas como símbolos da luta pela liberdade intelectual, educação das mulheres e preservação do conhecimento. Ela é lembrada não apenas por suas contribuições à ciência e à filosofia, mas também por sua coragem em uma época de crescente intolerância religiosa e instabilidade política. A vida de Hipátia inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, incluindo o filme de 2009, Ágora, que retrata sua vida e morte trágica na antiga Alexandria. Hipátia continua sendo uma das figuras mais importantes na história da filosofia e da ciência. Se gosta de temas de história, psicologia e filosofia, no dia 6 de fevereiro será lançado o livro A Consciência Infinita na plataforma Hotmart. Deixaremos o link na descrição deste vídeo. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais mistérios e histórias fascinantes.